Olá, meu nome é Caio, seja muito bem-vindo. Estamos estreando o nosso programa 1 a 0, o programa que pretende revolucionar a comunicação no futebol brasileiro. Vamos ser uma ferramenta protagonista no desenvolvimento do nosso futebol. Toda semana vamos receber convidados diversos para falar sobre direito desportivo, tática, treinamento, marketing, gestão, liderança e tudo que há de mais quente e de mais moderno no futebol e no esporte brasileiro. E já vai se acostumando com o nosso lema: transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso primeiro programa. Um tema que não poderia ser mais moderno. Vamos falar sobre SAF, Sociedade Anônima do Futebol, a legislação que completou recentemente um ano de vigência no Brasil, um ano que foi sancionada e aprovada no Congresso, todo o trâmite desse processo legislativo. Uma legislação que a gente vai saber de 3 especialistas se a gente tem o que comemorar. Vou começar com minha amiga doutora Renata Franz. Muito obrigado pela sua presença, nos ilustra. Também auditora do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Muito obrigado. E já começo com você, Renata. Um ano de SAF. Podemos acender uma velinha, um bolinho e comemorar? Caio, um prazer inicialmente estar aqui com você. O tema e esse programa é de suma importância para toda uma sociedade que necessita do esporte, não só dentro de quadra, mas também dessa comunicação que o esporte traz. Porque acredito que o esporte é a ferramenta que tem a maior força para a inclusão social, é o meio mais eficaz de comunicação com o povo. Então, parabéns pelo programa. E respondendo à sua pergunta, Caio, SAF, né, que é Sociedade Anônima do Futebol, é um tema hoje, se você for analisar nas redes sociais, é um assunto mais debatido. Acredito sim que temos que comemorar esse 1 ano de SAF, do ponto de vista não só da própria lei, mas o conjunto que ela nos trouxe. Nas rodas de conversas hoje, o que mais se debate é o conteúdo de uma lei. E isso é novidade do ponto de vista da análise do direito desportivo e propriamente da área do direito. Debater nas rodas de conversa, no boteco, sobre lei, né? Isso até então não existia. Então a SAF veio trazer esse outro giro para o mercado da bola, fazendo com que as pessoas se interajam com a lei, né? Estamos aí até mesmo num momento decisivo para o nosso país, onde elegemos pelo voto o nosso corpo legislativo, o poder legislativo aí nesse último domingo, e a responsabilidade desses deputados em elaborar leis que possam realmente ter efetividade. E acredito que a lei da SAF realmente trouxe uma transformação para o futebol nesse último ano, nesses 12 meses, 12, 13, 14, 15 meses já quase comemorando aí. E quem ganha é o futebol, quem ganha é a população, quem ganha é a área científica, a área acadêmica e o mercado do futebol, né? Com mais investimentos, que é realmente a proposta da SAF aí. Ô, gente, eu quero confidenciar para vocês que o programa mal começou e eu já ganhei presente. Tá aqui uma cachaça que a doutora Renata trouxe para mim, lá da região de Pedra Azul. Deve ser forte, depois vamos estar experimentando ele com a carninha de porco. Não tem nada melhor de uma cachaçinha para poder abrir os caminhos, né? Podemos dizer assim. Aqui nos estúdios também, meu amigo, professor da PUC Minas, coordenador do curso de gestão da CBF, Ricardo Alves. Muito obrigado, meu amigo. E a mesma pergunta para você. Podemos acender uma velinha e comemorar alguma coisa de SAF ou ainda é cedo? Então, Caio, obrigado aí pelo convite. Doutora Regina, prazer conhecê-la. Felipe, que daqui a pouco será apresentado também. Um prazer é todo meu participar. Eu sou sempre muito cauteloso, tá, Caio? Como um bom mineiro, eu gosto de esperar um pouquinho. Tem muita coisa interessante dentro da perspectiva. As questões legais foram levantadas, a própria questão da iniciativa, ela é bem interessante, como foi colocado pela doutora Regina. Renata, desculpe. Renata. Mas a gente tem outros pontos a serem avaliados, que à medida que a gente conversar aqui, a gente vai acabar colocando. Mas o primeiro deles
existe um sucesso imediato, né? Principalmente em função de alguns resultados. O Cruzeiro, especificamente falando aqui para o público mineiro, né, o sucesso do Cruzeiro ele acaba enviesando um pouquinho tudo aquilo que a SAF pode proporcionar para a gente. Então, mas tem outros cuidados que é justamente o que vem depois dessa euforia inicial. Tem muito trabalho, os ambientes são extremamente competitivos, e aí a gente vai ver como vai se proceder as novas adesões nos próximos anos aí. Mas assim, querendo ou não, a gente tem aí pelo menos algum avanço. Isso é extremamente importante, é nisso que a gente vai trabalhar aqui. Ô, gente, o programa está só começando, o cenário está maravilhoso. Aqui nós temos uma mesa tática, na qual a gente vai receber diversos treinadores, vamos ter várias discussões. Copa do Mundo está chegando, então a gente vai ter uma programação toda especial para você. Por último, não menos importante, meu amigo, mentor, professor, um cara que dispensa qualquer tipo de comentário, porque eu sou fã de carteirinha número 1, Felipe Ximenes. Eu quero saber também de você. Esse bolinho, para a gente comemorar, ele tem que ser pequenininho, pode ser grande? O que você pode falar desse 1 ano de SAF, de legislação no Brasil? Caio, muito bom dia. Obrigado pelas palavras. Não as mereço, mas aceito. Eu preciso primeiro cumprimentar o Dr. Ricardo, cumprimentar a doutora Renata. É importante termos profissionais que incentivem iniciativas como essa sua, né, Caio? Eu acho que antes de falar sobre SAF, eu penso que é extremamente importante a gente falar sobre a iniciativa de alguém tão competente, tão dedicado, tão entregue à causa do esporte brasileiro como você. Eu acho que a gente tem que celebrar hoje, sim, o início dessa caminhada. E eu estou muito orgulhoso de poder fazer parte dessa caminhada junto com você e contribuir um pouco para isso. Em relação à SAF, né, eu acho muito legal, porque talvez só no Brasil as leis tenham nome e não números, né? A gente fala sobre a lei da SAF, a lei Pelé, a lei Zico e assim, a lei do clube empresa e assim sucessivamente. Eu penso que sem dúvida nenhuma, mais um passo à frente que a gente está dando. Eu comungo com o doutor Ricardo da mesma opinião. Eu acho que é muito cedo para a gente tanto celebrar 1 ano da promulgação dessa lei, como também falar que ela não vai servir para nada. Eu acho que é um instrumento interessante que a gente deve aprofundar, discutir e principalmente observar as iniciativas que já foram tomadas, absorver as experiências através dessas iniciativas e fazermos as correções de rumo que são necessárias para que ela possa durar por muito tempo. E eu acho que espaços como esses são fundamentais para que a gente realmente avance, que é tudo que a gente precisa no nosso futebol. Pessoal, e antes da gente dar andamento no nosso debate, quero agradecer toda a produção da Rede Prime de Comunicação, agradecer meus arquitetos, o Álvaro, o Henrique. Foram meses de preparação no detalhe, no capricho, seja na estética do programa, seja no conteúdo, para que a gente possa, de fato, revolucionar a comunicação do futebol brasileiro, ajudar a discutir a agenda do futebol brasileiro e que todos os seus stakeholders, né, sejam beneficiados com isso. Felipe, eu vou continuar com você e depois, aqui os nossos convidados sempre ficam muito à vontade para poder debater, discordar, dar opinião, pedir a palavra. Acho que essa é a tônica e a dinâmica do programa 1 a 0. Você sempre leciona nos seus cursos, nas suas aulas, 3 pilares que qualquer clube deve se nortear, podemos dizer assim, para se transformar de associação para uma SAF, né, que é uma nova modalidade empresarial específica para clubes de futebol. Um é o modelo que vai ser escolhido, né, o parceiro que vai ser escolhido e o momento do clube. De forma sucinta, explica um pouquinho para a gente aqui e depois a Renata e o Ricardo vão estar dissertando aqui um pouquinho também sobre esses 3 pilares. Então, né, Caio, olha para você ver como é que é interessante isso, né? Na verdade, eu pensei nesses 3 pilares porque eu parto de um conceito e de um princípio que eu defendo muito. Só cresce quem conhece o seu tamanho.
quem não conhece seu tamanho não tem condição de crescer. Então, antes de você tomar a decisão de buscar um parceiro para poder transformar o seu clube em SAF ou criar uma sociedade anônima de futebol, né? Que é uma possibilidade que existe, você pode transformar o seu CNPJ em SAF ou pode criar um novo CNPJ. Então, para que você, antes de escolher esse processo, você precisa saber o momento do seu clube. É um clube novo? É um clube com história? Qual é o histórico recente deste clube? Qual o momento político dele? Então, são essas questões que você deve pensar antes de tomar a iniciativa. Depois que você descobrir o momento que o seu clube está vivendo, você vai buscar o parceiro. Quer dizer, para você buscar um parceiro, você tem de buscar um parceiro que se adeque ao momento que o clube está vivendo. Ele precisa ter conhecimento do seu clube para que você possa saber justamente se esse parceiro ele vai estar predisposto a fazer parceria com o seu clube. E depois que você encontrou o parceiro, aí você vai encontrar e buscar o modelo de SAF que você vai escolher. Existem vários modelos que você pode escolher para que possa se adequar ao modelo, ao momento do clube e ao parceiro que você escolheu. Rapidamente é isso. Ricardo, isso é muito interessante. Outro dia eu estava também numa roda de debate, porque o modelo, né, a gente fica pensando em clubes gigantes, né, como Cruzeiro, Botafogo, Vasco, mas às vezes existe um clube, por exemplo, do interior, e a gente tem alguns casos que não necessariamente o objetivo dele, acho que é mais ou menos isso que o Felipe está querendo dizer, vai ser campeão da Libertadores, ser campeão do mundo, ser o melhor, até porque esses times têm um certo limitador, que é a torcida, né? Que a torcida é um balizador até financeiro, de fontes de arrecadação de recursos. Como você enxerga isso? Essa escolha do modelo, essa especificidade na hora de você se transformar de associação para a SAF? Então, Caio, eu acho que o Felipe foi muito certeiro na avaliação dele. E dentro da área da gestão, aí, independente do fim da atividade, né, no caso especificamente a gente está falando dos clubes de futebol, da própria migração para a SAF, mas qualquer organização, isso serve até para a gente enquanto uma avaliação pessoal nossa, tudo que a gente vai propor em termos de futuro, eu tenho que dar uma olhada no que eu tenho hoje. Então, é aquilo que ele falou, qual é o meu momento? Então, a gente chama muito isso do diagnóstico, né? Então, toda proposição estratégica que uma empresa vai fazer e que um clube tem que fazer, ele vai ter que olhar qual que é o momento dele. E aí, em função do que ele tem, ele vai começar a definir o que ele vai fazer para o futuro. Então, as propostas, por exemplo, como você citou, eu tenho clubes que sabem que o tamanho de hoje e nos próximos 3 anos ainda vai continuar um clube pequeno. Vai almejar competições menores, vai almejar crescimento, de certa maneira, que seja sustentável. Então, a proposta, o próprio modelo de negócio, e aí, consequentemente, quais parceiros ele vai buscar, depende muito dessa avaliação que ele faz. Se ele vai na onda, se ele começa a perceber o seguinte, olha, está todo mundo virando SAF, com um determinado tipo de modelo, eu vou copiar isso, vou copiar o Cruzeiro. O Cruzeiro é a grande vitrine nesse momento. Vou copiar o Cruzeiro para fazer mais ou menos igual ao Cruzeiro. Dependendo da minha estrutura, né, isso em 1 ano, 2 anos, eu vou perceber que eu que eu acabei tomando medidas totalmente equivocadas. Não vai gerar resultado para o meu clube, não vai gerar resultado para quem investiu, para o meu parceiro. Então essas escolhas, elas dependem muito dessa minha capacidade de entender quem eu sou nesse momento e quem eu quero ser daqui a pouco. Então, você citou a questão da torcida. A torcida é, de fato, um fator limitante até para o próprio investidor. Porque o investidor ele vai avaliar o seguinte, qual a capacidade de retorno que esse clube vai me dar? Eu não posso confiar apenas em venda de atletas, né? O Felipe conhece muito bem essa área e sabe, e vai poder depois dizer um pouco sobre isso também. Então eu preciso do torcedor, eu preciso do tamanho, eu preciso da amplitude, da capacidade de imagem que esse clube vai gerar. Então essas decisões elas dependem muito dessa minha competência de entender o momento, de entender o meu tamanho. Isso é técnica, isso não é algo que a gente aprende de um dia para o outro. Agora, doutora Renata, quero que você dê uma apimentadinha aí nesse assunto, suas considerações, mas é um caminho sem volta, até do ponto de vista jurídico, né?
pô, não tem como imaginar, o clube se transformou em empresa, em SAF, tem a questão da associação ainda por trás, mas a gente sabe que uma vez vendido, o clube vai passar a ter um dono, vai passar a ter ali regras, então esses 3 pilares que o Felipe colocou, eles precisam ser muito bem avaliados, porque uma vez decidido, o caminho de volta é muito difícil, não é? É verdade. Eu coaduno com as palavras do Felipe, do Ricardo, colocaram muito bem em relação à necessidade de estudo prévio, de analisar o modelo adequando ao clube, né, ao tipo de clube. Até mesmo porque, Caio, essa lei, ela não veio trazer uma solução, ela veio trazer um instrumento, ela é um meio. E ela não se resume apenas a questões financeiras, né? Muito além das questões financeiras de um clube, existe a gestão. E essa gestão é que vai analisar todo o conjunto para que você possa melhorar a sua atividade de negócios. Até mesmo porque hoje, no mercado de investimentos, nós temos diversos tipos de investimentos nos clubes, com objetivos diversos, né? Desde, você citou exemplo aí da vitrine do Cruzeiro, em que Ricardo citou bem, que funcionou e tem funcionado bem, até mesmo porque o principal investidor, que é o Ronaldo, ele tem uma ligação de vínculo de paixão, vínculo profissional, vínculo de história com o clube. Então, isso faz uma diferença quando o seu time, quando o seu clube vai analisar o motivo pelo qual você vai se transformar de associação para um clube-empresa. Nós temos os mecenas, nós temos aqueles investidores também que estão mais preocupados em alavancar e divulgar suas marcas e querem investir e usar o futebol para isso. Nós temos outros tipos de investidores que estão mais preocupados em fazer com que a sua empresa tenha um poder político de negociações no mercado, então ela usa esse mercado do futebol, que tem uma comunicação ampla no mercado, para que ele possa alavancar seus negócios. Nós temos também aí, atualmente, o Bahia, né, que recentemente assinou com o City Group, né, que é um grande grupo internacional. O Bahia é o 12º clube que esse grupo adquire. Então, esse grupo tem uma característica de formar um ecossistema no desporto, né, um ecossistema de clubes de futebol. Então, ele adquire os clubes como forma de satélites, né, de investir, vendas, direitos dos jogadores, direitos sobre vendas. Então, ao analisar o melhor modelo para o seu clube, é importante um estudo, né, do ponto de vista jurídico, para adequar o mercado, os recursos e ver, como o Felipe e o Ricardo falaram, do ponto de vista da gestão, que eles são mais voltados para essa área da gestão, o quanto é importante os pilares da governança, do compliance, da transparência. Então, é importante, sim, que se analise qual o melhor modelo para o seu... E não entrar no modismo, como diz o doutor Ricardo, para que você não possa usar a SAF como, entre aspas, uma startup, né? Algo que você experimenta sem ter ainda uma certeza e uma segurança jurídica se vai dar certo. Muito legal. Olha, eu vou chamar um intervalo, mas já vou deixar aqui um tema para os nossos convidados irem pensando, né? A gente já relatou aqui que a SAF, ela não pode ser um modismo, ela tem que seguir alguns pilares, mas às vezes eu tenho observado alguns clubes indo com muita sede ao pote, né? Com essa questão da novidade da SAF, o fato de alguns outros estarem dando certo no sucesso desportivo, fazem com que alguns clubes, então vamos transformar em SAF. Será que essa é realmente a solução? E também deixar para vocês alguns cases, né, de alguns clubes que talvez não necessariamente precisam se tornar SAF agora no curto prazo. Mas isso fica para daqui a pouquinho. Já já estamos de volta. Você já imaginou
imaginou ter um programa de televisão ou no canal de YouTube? Aqui na Rede Prime de Comunicação você conta com equipamentos modernos e profissionais que fazem a sua produção e além da imaginação. Quer ver só? Talvez você queira gravar um vídeo em Paris, ou quem sabe no Egito, ou até mesmo no fundo do mar. Estamos de volta ao nosso programa para debater sobre SAF. Já falamos aqui sobre se temos que comemorar com esse 1 ano de vigência e deixei antes do intervalo, antes de chamar, uma perguntinha, uma pimentinha para a gente poder colocar nesse tema. Felipe, alguns clubes estão indo com muita sede ao pote. Como identificar, por exemplo, quando um clube não necessariamente precisa se tornar SAF? A gente talvez possa citar aí o Flamengo, o Palmeiras, até estava lendo alguns artigos nesse sentido outro dia. Por favor, sua opinião sobre esse debate. Felipe, o seu áudio está aí. Pronto. Foi. Já arrumou? Arrumou, vai. Eu falei, é bem legal isso, que eu vou usar duas frases que dá para exemplificar bem essa questão, que eu digo o seguinte: existe um dito popular que fala que quem chega primeiro bebe de água limpa. Porém, nos mundos dos negócios, quem chega primeiro normalmente é o primeiro a voltar com uma flecha na testa. Então, é muito difícil você avaliar esses processos dentro do mundo dos negócios. E o futebol, sem dúvida nenhuma, ele vive hoje uma visão muito mais voltada para o negócio do que para a paixão com a qual a gente cresceu no último século aqui no Brasil perante aos clubes de futebol nossos. Eu acredito que alguns clubes tomaram a iniciativa de se transformarem em SAF por absoluta necessidade de sobrevivência. Eu acho que isso é uma questão que a gente deve levar em conta. Existem outros clubes que já vinham preparando esse processo há mais tempo e com isso fizeram essa transição de uma forma mais suave. Eu acho que também é importante que a gente analise. E outros clubes que, assim como o doutor Ricardo colocou, deram de mineirinhos como nós e estão observando para escolher o melhor momento de se transformarem. Eu acho que a gente precisa estar atento a isso, observar com a velocidade que o mundo atual precisa, porém com a segurança necessária para que você realmente possa dar passos firmes e que esse movimento ele não seja, na verdade, um motivo de arrependimento num futuro próximo. Eu acho, complementando aí o que o Felipe colocou, e novamente endosso as palavras dele, existem algumas questões que são as urgências, né? O Felipe comentou. Eu posso citar aqui o caso do Cruzeiro, que era um caso de execução uma atrás da outra. Então, o Cruzeiro chegou em determinado ponto que ele não tinha como pagar, mesmo que algum dinheiro caísse em sua conta, ele não conseguia arcar com aqueles compromissos porque o dinheiro era rapidamente bloqueado. Então, havia um período extremamente complexo, né, para o Cruzeiro, em que, em determinado momento, a SAF ela acaba virando aquela solução quase mágica, né? Então, para o torcedor que está me ouvindo aqui, né, antes de me xingar, né, é óbvio que para o Cruzeiro para o torcedor cruzeirense foi fantástico o processo, e principalmente pelo resultado desportivo. O resultado desportivo ele acaba influenciando muito a análise. E no meu caso, né, eu tenho que ser um pouquinho mais criterioso. Eu não posso entrar um pouco nessa onda. Óbvio que o sucesso desportivo ele está claro, mas que existem muitas coisas a serem desenvolvidas. Mas a urgência, ela de fato existia. Eu até gosto de comparar, por exemplo, a questão do Cruzeiro e o Botafogo, que eram contextos totalmente diferentes. O Cruzeiro vinha de 2 anos, indo para o 3º ano numa Série B, com dívidas aumentando, com execuções acontecendo o tempo inteiro. Então a SAF ela vinha e qualquer proposta, né, o Ronaldo assume, o Ronaldo é de fato um grande personagem, o Ronaldo assume
E as primeiras palavras era isso, nós vamos buscar um equilíbrio. Então, o torcedor aceitou muito bem essas palavras do Ronaldo, porque sabia que precisava desse equilíbrio. Nem falou de título, nem falou de acesso imediato. Já o Botafogo tinha, apesar dos problemas parecidos, ele tinha conseguido ascender a Série A. Então, quando o Textor ele assume, ele não poderia falar a mesma coisa que o Ronaldo, porque o torcedor do Botafogo, ele já estava na Série A, então ele esperava muito mais. Então, o Textor já veio com uma proposta de grandes investimentos. Não estou nem dizendo que um está certo e o outro está errado. A questão é, o contexto obrigava a essa fala. Se o Textor viesse já na Série A, comprando o time e falasse, não, esse primeiro ano a gente vai fazer redução de custo, reorganização, o torcedor ia para a porta da sede na hora. Então, o contexto ele ajuda muito a gente entender se as decisões foram acertadas para aquele momento ou não. Agora, o resultado, o que a gente avalia, são 2, 3 anos. É claro que existem times, existem clubes que não precisam dessa urgência. Então, você falou do Flamengo, do Palmeiras, que analisando financeiramente os dados em termos de resultados, a gente percebe que eles não têm essa urgência. E eu cito um outro que eu gosto muito de analisar, é o América Mineiro, que é um clube que, de certa maneira, ele é extremamente controlado, ele não tem essa urgência também, e que ele está sabidamente, como diz o Ximenes, analisando tudo o que está acontecendo, para que depois ele tome essa decisão, se vai aderir ou se não vai aderir. Então, não é uma decisão que ele vai virar SAF, a gente não sabe. Né? Pode ser que daqui a pouco alguns clubes, de fato, vão começar a ver a testa chegando com a flecha, como foi citado pelo Felipe, e vão falar, opa, peraí, esse não é o caminho que eu queria para o meu clube. E aí eles têm esse tempo para pensar. Outros, de fato, têm muita urgência, e essa urgência ela acaba fazendo que decisões sejam tomadas, às vezes, sem muita análise. Doutor Ricardo, Diga. o Caio, eu achei fantástica a colocação do Ricardo e eu queria acrescentar um pouco, porque como o Ricardo colocou, o cenário do Cruzeiro era muito favorável para uma SAF imediata, né? Porém, a gente tem que lembrar no médio e longo prazo, né, que a gente tem uma torcida do Cruzeiro acostumada a ganhar grandes títulos. O Cruzeiro é o clube que foi eleito o maior vencedor do século XX, e aí a gente tem de ver se a paciência do torcedor, do cliente cruzeirense vai ser tão grande quando o Cruzeiro estiver na Série A e realmente o clube precisar ainda 3, 4, 5, talvez até 6 anos para reencontrar o reequilíbrio financeiro, né? Perfeito, Felipe. Era mais ou menos nessa linha mesmo que a gente às vezes avalia. Esse primeiro ano ele é dos sonhos, né, para o torcedor cruzeirense, mas a virada já vai acontecer logo ali. Então, você já tem o 2023 aí batendo na sua porta e em um ambiente extremamente hostil, tá? Eu gosto de reforçar isso, porque como foi citado Flamengo e Palmeiras, eles estão não só financeiramente como desportivamente em um patamar muito acima, né, da grande maioria dos clubes aqui no Brasil. Então você vai enfrentar alguns gigantes, alguns clubes que estão muito bem estruturados. E aí a torcida ela vai ter que ter essa paciência de entender que agora não é mais aquela associação que tomaria decisões puramente passionais como torcedor. Existe ali donos, existem gestores que são totalmente racionais, que não tem esse envolvimento afetivo com o clube como a associação sempre pregou. Então essas decisões elas são mais racionais e consequentemente muitas vezes elas são impopulares, né, no sentido de eu não vou oferecer aquilo que o torcedor estava esperando, mas vai oferecer de fato uma garantia de que isso é sustentável. Talvez esse seja o grande ponto. Se me permite, Caio, complementando isso que o Ricardo falou e entrando, né, no próprio ditado que o Felipe abriu a fala dele em relação a beber água limpa, o Cruzeiro hoje, citando ele como exemplo, porque nós temos três grandes clubes, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, que viraram SAF. O Botafogo muito antes, se preparando, como diz Felipe, o Cruzeiro no apagar das luzes, porque o Ronaldo, quando comprou o Cruzeiro, ele comprou com uma dívida de 1 bilhão, o Vasco uma dívida de 1 bilhão,
aliás, o Botafogo com uma dívida de 1 bilhão e o Vasco com uma dívida de 700 milhões. O Bahia recentemente, transformando em SAF, também com uma dívida de 1 bilhão. Ou seja, se a SAF é a solução, ela veio aí trazer uma máscara respiratória, um oxigênio para que essa nova gestão encontrasse um ponto de equilíbrio. E aí, dentro disso, beber água limpa, servir como exemplo, o Cruzeiro, nesse 2022, ele mostrou a força, embora com poucas promessas do Ronaldo. Ele investiu 50 milhões, num aporte que seria de 400 milhões. Os 350 milhões seriam ao longo dos próximos anos em forma de receita, o arrendamento dos CTs, como forma de injetar dinheiro no clube, no associativo, para financiar as dívidas, para liquidá-las, ter liquidez e trazer novos jogadores agora, que o Cruzeiro vai ascender à Série A, é o grande desafio, porque são clubes com investimentos diferentes, patamares financeiros diferentes, associações, ou seja, vamos lidar com o campeonato no próximo ano de forma híbrida. Nós vamos ter aí metade dos clubes da Série A sendo SAF e a outra metade associativo. Uns respirando com investidores, sendo aí equipes fortes para brigar por título, e outros que vão aí na mesma gestão, porque, na verdade, Caio, eu penso que a gestão do futebol e como os seus gestores lidam com os recursos faz mais diferença do que propriamente só investimentos. Porque é como aportar os recursos, aonde aportar os recursos, na sua infraestrutura, na compra de jogadores, no pagamento de dívidas, porque não é só dívidas, enfim, esse novo modelo desses 4 clubes aí que a gente coloca como exemplos, que aí estão na frente para receber a flechada do Felipe, E aí os outros vêm, alguns clubes até mesmo nesse último ano, nascendo como SAF. Aqui em Minas Gerais nós temos 5 clubes que já são SAFs, não na primeira divisão nem na segunda divisão, mas a gente já tem aí na Série C, nos amadores, por exemplo, a gente pode citar aí Boston City, que é um time filial do Boston dos Estados Unidos, ele já nasceu SAF. A gente tem o de Itabirito, a gente tem o Ipatinga, nós temos o Venda Nova, que é um time menor aqui em Belo Horizonte, e pelo Brasil, a gente pode enumerar aí quase 25 clubes hoje já são SAF, Minas e Paraná entram aí numa fila de desponto, não só de times de Série A, Série B, mas times nascendo SAF, times que já eram clube empresa e que se reestruturaram. Tivemos o exemplo aí, o contrário, Não deu certo. Figueirense, por exemplo, em 2018, vendeu parte, ele era limitada, na verdade, vendeu parte, 90%, 95% do seu clube para um investidor estrangeiro, não deu certo, e finalizou, um ano depois, finalizou com o time lá na Série C, porque num modelo que não deu certo. Mas entre essas flechadas e beber água limpa, é o que eles falaram, Felipe e Ricardo. É importante a análise do melhor modelo. É muito interessante o que você está falando. Eu sei que eu tenho que liberar o Felipe agora, porque ele tem compromisso. Então, daqui a pouco eu vou chamar um intervalo. Mas, Felipe, eu queria te aproveitar nesse finalzinho do segundo bloco. A gente abordou aqui sobre a questão do modelo, Por exemplo, o Ricardo citou a questão do Cruzeiro. A gente conversou a questão do Cruzeiro, que não era uma alternativa, era a única solução por questão de sobrevivência. Acho que a gente pode incluir aí também o Vasco e o Botafogo nessa seara. Por outro lado, eu acho que agora o movimento do Bahia, e aí eu quero a opinião sua, Felipe, ele é muito importante em alguns sentidos, Primeiro que o Grupo City
Na verdade, acho que ainda não foi concretizado, né? Eles abriram a proposta, no caso, mas é um grupo que ele tem um projeto de trabalho um pouco mais agressivo. Ele provavelmente vai fazer um rebranding no escudo, e a gente sabe que o povo baiano é muito apegado a questões de símbolos. Normalmente se altera o nome, então vai passar a chamar Bahia City, aí talvez, não sei se o inglês pode ter alguma rejeição ali do público, do brasileiro, do baiano, enfim. Eu acho que isso é uma coisa interessante a se discutir também. E foi citada aqui a questão, por exemplo, do América, que fica mais à espreita, mas o América ele tem um detalhe interessante, porque não é um clube de torcida em massa. Então, a hora que o investidor vai naturalmente fazer um investimento, a aquisição de um clube, a torcida é um balizador financeiro importante, né, Felipe? Então, eu queria que você comentasse desses modelos, do que a gente tem vislumbrado, dá para falar o que é melhor, quais as considerações, porque são muitos fatores a se analisar, não é? O microfone. Abri aqui. Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né, doutora Renata e doutor Ricardo? Isso aí. A cultura do futebol brasileiro, é muito importante que a gente coloque isso para o público que está nos vendo. A cultura dos clubes brasileiros, ela sempre buscou financiadores e não investidores para os seus clubes, né? A gente gosta de ter pessoas que coloquem o dinheiro delas nos nossos clubes, nos ajudem a ganhar títulos e, se possível, recebam de volta o prejuízo desse investimento em longas parcelas e juros bastante módicos, né? Investidor quer retorno. Então, a SAF, quando ela busca investidor, o clube que está entregando ou vendendo ou criando uma parceria com este investidor precisa entender que quem está colocando o seu dinheiro quer o retorno dele. E a venda ou a transformação de um clube, ela não tem turning back. Não dá para a gente voltar atrás e falar assim, ó, não foi bem assim, a gente não combinou desse jeito. Então, eu penso que, mais do que tudo, é importante que realmente as pessoas que façam parte das cadeias decisórias desses clubes saibam avaliar o momento, o parceiro e o modelo, para que lá na frente a gente não olhe para trás e se arrependa das decisões que tomamos. Às vezes, a simples mudança que as pessoas querem muito, na verdade, são 2 cavadas a mais no poço que a gente mesmo criou. Bom, Felipe, então eu quero te agradecer a participação. Sei que eu tenho que te liberar para o seu compromisso. Nós vamos seguir ainda mais 2 blocos aqui com a doutora Renata, meu amigo Ricardo. Muito obrigado. Tenho certeza que é a primeira de muitas participações aqui que a gente possa junto. A gente já faz um trabalho muito contundente em prol do futebol brasileiro, e agora aqui também com esse programa, com a comunicação, vamos juntos revolucionar a educação, a forma de capacitar e discutir a agenda do futebol. Muito obrigado pela participação, meu amigo. Caio, sou eu quem agradeço, antes de mais nada, o meu respeito, a minha admiração por você, né? Eu tenho certeza absoluta que eu escolhi a pessoa certa para passar o meu bastão, porque a minha caminhada no esporte ela já está mais próxima do final do que de onde eu parti. Um grande abraço, doutor Ricardo, um grande abraço, doutora Renata. Foi um prazer dividir com vocês esse primeiro programa. Pessoal, já estamos de volta. Mais 2? Você já imaginou ter um programa de televisão ou no canal de YouTube? Aqui na Rede Prime de Comunicação você conta com equipamentos modernos e profissionais que fazem a sua produção e além da imaginação. Quer ver só? Talvez você queira gravar um vídeo em Paris, ou quem sabe no Egito, ou até mesmo no fundo do mar. Estamos de volta com o nosso programa, já despedimos e agradecemos a presença do gestor esportivo, executivo de futebol, Felipe Ximenes. Seguimos aqui no estúdio com o meu amigo Ricardo, doutora Renata, abordando ainda sobre o assunto de SAF.
Mas antes eu quero dar um recado para vocês. Estamos no mês de prevenção ao câncer de mama, Outubro Rosa, uma data importante. Eu sempre falo, né? Acho que os colegas podem aqui concordar, a importância que tem o futebol, a reverberação e a capacidade de influência social que ele tem, de se posicionar em determinadas pautas. Acho que essa é uma campanha muito legal. Também a questão ambiental, tudo que pode ser em prol da educação, em prol do país, né, de valores. Acho que o futebol ele tem uma participação muito importante, né, nessa questão da responsabilidade social e a capacidade de influenciar, de levar a mensagem, não é, doutor? Então, o mês de Outubro Rosa, você como nossa representante feminina, uma data super importante, não é? É verdade, Caio. Eu iniciei falando exatamente isso, né? E o seu programa tem exatamente esse tom da comunicação e o quanto é importante o futebol ser um instrumento de comunicação, que eu estou rindo aqui porque eu lembrei do jogo de ontem à noite. O Cruzeiro entrou em campo de rosa, né? E acho que chocou alguns telespectadores, né? Em homenagem ao Outubro Rosa. Fazer desse instrumento um instrumento de levar informação e conhecimento e comunicação ao povo, isso é muito bacana, né? E ver como, né, a gente está aqui numa roda de conversa, o quanto assunto a gente tem que envolve o desporto, né? Isso é muito bacana a gente saber que a gente tem um leque para conversar sobre isso, né? E isso movimenta as massas, movimenta a indústria acadêmica, né, as universidades, o comércio, a indústria, fomenta diversas áreas. É bacana isso, né? Parabéns, doutor. Aproveitando até para falar isso e agradecer as palavras do Felipe também, é um gestor que a gente admira muito e um prazer enorme, tá? Com esse grupo tão seleto aqui, viu? Muito legal. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso papo sobre SAF, né? Acho que até essa questão da responsabilidade social, acho que a SAF pode ajudar um pouco, né? A gente está sempre discutindo sobre a ESG, acho que nos cursos de administração isso é muito debatido. E a gente estava falando um pouco sobre os modelos, né? Até pedi a produção aí para colocar na tela a questão do Cruzeiro, do Bahia, do Botafogo, do Vasco, que são alguns clubes que estão migrando. O Coritiba parece que também já fez esse caso. O América, salvo engano, já se transformou em SAF, mas ainda não definiu o investidor, né? Ele já fez, podemos dizer, metade do caminho. Então, Ricardo, queria que você desse as suas colocações aí sobre a fala do Felipe, para a gente poder discutir um pouco esses modelos, as cartas, né, que já estão postas na mesa, como é que a gente pode interpretá-las. Sim, então, no bloco anterior eu até comentei sobre a questão do contexto, que ela é importante, a questão da urgência. Talvez um detalhe que chama muita atenção, a doutora Renata até levantou essa questão também anteriormente, de outros clubes menores. É claro que a gente tem outras modalidades que não sejam a SAF, também que já perduram um bom tempo, né? A gente veio lá do União São João, lá atrás, né? A gente tem atualmente o Cuiabá, que trabalha com um modelo parecido, você tem o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, que é um clube que também não é associativo. Então você já tem, né, essas aspirações aí acontecendo, a gente já tem esse movimento. Na Série B tem muitos clubes, você tem o Tombense aqui, que é um clube mineiro de sucesso, que não tem também uma grande torcida, né? O Atlético, né, de São João del Rei. Então a gente tem inúmeros exemplos que mostram que esse movimento já vinha acontecendo. Talvez um detalhe que chama muita atenção e que eu gosto de reforçar é que a SAF ela trouxe uma proteção jurídica, e aí a gente... Num outro ponto, a gente pode até entrar na questão da ética, mas assim, que a protege daquele credor, pelo menos no curto espaço de tempo. Então, a gente está falando de grandes clubes, no caso o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, né, com o Bahia ainda no processo, mas com dívidas muito altas e com muita execução. Então, clubes que estavam se tornando inviáveis por aquele modelo associativo, porque eles não conseguiam manter, por exemplo, a sua estrutura funcionando. E a SAF vem com uma proteção, porque se a gente pega o Cruzeiro de 2022, é um Cruzeiro que ele jogou sem execuções. Além do regime centralizado de execução, né, que o protege, a SAF, que coordenou o futebol, é uma organização sem dívida. A dívida está lá com a associação. Então, esse Cruzeiro de 2022 é um Cruzeiro limpo, sem aquela dívida.
se a gente volta também lá na associação e fala, mas então vamos manter a associação, mas essa dívida vai ficar para trás. De repente também poderia conseguir bons resultados, sem aquele conjunto de execuções, sem olhar o tempo inteiro oficial de justiça na sua porta. Então talvez a SAF tenha essa característica, que outras modalidades não vai te dar. Então ela te protege desse processo, ela faz com que essa dívida seja paga ao longo do tempo, e esse investidor que vai chegar, esse parceiro, ele vai avaliar justamente o tamanho da dívida, o comprometimento que essa dívida tem, mas acima de tudo, como que eu vou fazer para pagar essa dívida e ainda gerar retorno financeiro. Aí entra a questão da torcida, que você citou, o caso do América, por exemplo, é um clube que não tem aquela pujança que o Cruzeiro tem, por exemplo, o Vasco, para atrair um investidor e falar, cara, essa torcida Mas vai... é um clube organizado, né? Mas é um clube organizado e tem um outro detalhe que eu gosto sempre de chamar essa atenção. É um clube que talvez vai ter menos resistência a esse investidor do que o Bahia, como você citou. O Bahia vai sofrer toda a mudança que acontecer, que mexer um pouco com os aspectos culturais, eles vão, de alguma forma, aumentar muito a resistência. Por exemplo, mudança de escudo, mudança de nome, tem uma resistência muito grande. Uma torcida menor, né, uma torcida um pouco mais contida, ela me permite fazer isso com um pouco mais de tranquilidade. Como foi o caso do Bragantino, que talvez o grupo Red Bull seja um dos mais agressivos, né? Se me permite, nessa negociação do City com o Bahia, me parece que vai haver a preservação, sim, do nome Bahia, não vai ser Bahia City, né? E vai haver, sim, preservação do hino, preservação do escudo, preservação de alguns programas sociais que eles têm. Então, tem toda uma negociação em volta desses valores, dessa cultura que o baiano quer preservar, que é característico deles e que eles julgam ser importantes. E, nesse momento, a associação teve uma imposição para que o City entrasse, né? Então, a nomenclatura mesmo do Bahia já vai ser Bahia SAF, não vai ser Bahia como todo mundo pensava, na verdade, especulava. O SAF ele não entra, né? Na tabela, em geral. O SAF é obrigatório, a lei determina que a sigla SAF esteja após o nome ou antes do nome. Então, na tabela. Todo time que é SAF, ele chama time fulano SAF. Sim. Time, esporte, clube, SAF. Então, a lei determina isso, dessa obrigatoriedade, a obrigatoriedade. Tanto é que lá no Tribunal de Justiça Desportivo, que a gente julga os processos disciplinares, vem pra gente a nomenclatura obrigatória do nome. Mas isso que o Ricardo colocou é nos documentos oficiais. É uma coisa importante falar para o telespectador. Mas, por exemplo, na televisão, quando está, por exemplo, jogando igual ontem Cruzeiro e Ituano, não fica Cruzeiro SAF, porque não é uma situação oficial, né? Mas a lei determina que se use. Então, o time tem essa nomenclatura. Só um detalhe, o Botafogo chegou a usar. Aí a torcida brigou, a Globo tirou temporariamente. Por quê? Porque o Cruzeiro não estava usando o Cruzeiro SAF. Mas no documento, sim, se você pegar a súmula, ela tem que estar lá com o Cruzeiro SAF. Porque é essa nova organização que está julgando. Só assim, pegando esse gancho, desculpe, isso incomoda, às vezes, alguns stakeholders do processo, porque ele vai dizer o seguinte, tá, mas o Cruzeiro que está me devendo é o Cruzeiro que está jogando, está lá na tabela. Até por isso, talvez a SAF ela tem que vir para poder fundamentar isso. Porque aquele Cruzeiro que ainda não me pagou e está jogando com estádio lotado, é o mesmo. Se eu começo a usar uma nomenclatura da SAF, eu começo a fazer essa distinção até para aquele que é menos atento, né? Então, por isso que obrigatoriamente deveria ser, mas eu tenho percebido isso também. Você tocou num ponto importante, Ricardo, que esse é o clube que deve ou é o SAF que deve. Então, a lei, né, você veio trazer um gancho interessante, porque a lei vem dar subsídio para que esses dois, tanto a associação quanto o time empresa, clube SAF, trabalhem em conjunto para que ele possa escalonar o pagamento de suas dívidas, dos seus processos de execuções. Até mesmo a Justiça do Trabalho vem trazendo essa uniformização em relação às ações de execução e às execuções forçadas, onde você
coloca garantias para que o clube pague aquela dívida, e é aí que estão entrando essas negociações dos investidores, nessas tratativas das dívidas, para que o clube possa jogar futebol e, ao mesmo tempo, ter a sua retaguarda garantida, que os seus credores do clube, que foi constituída antes da formação da SAF, possam ter a garantia que vai receber. Outra uniformização importante da Justiça do Trabalho, que recentemente editou um provimento unificando os entendimentos dos tribunais regionais. Isso vale muito porque, até então, os tribunais regionais dos diversos estados do nosso país dava entendimento diverso a lei da SAF aplica às associações, ou os benefícios do plano especial de pagamento trabalhista vai aproveitar os artigos elencados na lei, e muitos juízes estavam adotando o procedimento do regime centralizado de execuções da SAF, da lei da SAF, para aquele time que não tinha ainda se transformado em SAF, ou seja, a lei não vale para todos. Então, unificou agora, a lei é exclusiva, vai aplicar para os times SAFs, contudo, houve uma uniformização beneficiando, facilitando, porque o que se quer é o credor receber e o clube pagar. A Justiça do Trabalho, então, veio trazer para aqueles credores e para o clube uma extensão do pagamento, de um plano especial de pagamento das dívidas, das ações de execuções, em 6 anos, estendendo de 3 para 6, para dar para ele a possibilidade de ele escalonar os pagamentos num tempo maior, e para a SAF vai ter 6 anos prorrogados por mais 4, então, no total, a SAF tem um benefício, em comparação com as associações, de 10 anos para pagamento de suas dívidas. Mas uma coisa importante que ele falou, só puxando o gancho, porque ele falou uma coisa em relação à responsabilidade desse clube, associação. Quem está aparecendo lá, eu tenho uma dívida, eu quero receber um valor com a associação ou com o time SAF? A lei é clara. A SAF responde, sim, subsidiariamente às dívidas do clube associação. E os diretores respondem solidariamente com seus patrimônios. Então, é importante para não falar que a lei veio trazer benefícios para livrar os gestores de responsabilização. Não, pelo contrário, ela veio trazer ainda mais responsabilização nessa governança. Então, esse ponto é importante a gente anuir acerca da responsabilidade da SAF em relação a isso, a aplicabilidade dela. Olha, muito legal, você deu uma passada boa jurídica, né? A gente está abordando também um programa hoje um pouco mais sobre os impactos na gestão. A gente vai ter também algumas edições de programa para abordar um pouco mais a lei, um pouco mais a tecnicidade jurídica do tema. Acho que isso é muito interessante. Eu vou chamar um intervalo, na volta a gente vai abordar um pouquinho mais e a gente vai falar sobre a estabilização política, né, que talvez seja um tema que isso a SAF pode ajudar a cobrir. Então, já, depois do intervalo, a gente volta com tudo. Mas não está fazendo falta não, deixa, depois resolve. Você já imaginou ter um programa de televisão ou no canal de YouTube? Aqui na Rede Prime de Comunicação você conta com equipamentos modernos e profissionais que fazem a sua produção e além da imaginação. Quer ver só? Talvez você queira gravar um vídeo em Paris, ou quem sabe, no Egito, ou até mesmo no fundo do mar. Estamos de volta aqui com o nosso programa 1-0. No último bloco, a doutora Renata deu uma aula aqui sobre a questão legislativa, um pouco mais da SAF, explicando algumas questões técnicas. Acho que isso foi muito importante. O Ricardo também falou um pouco sobre o contexto de cada clube, entrou ali na case do Bahia, né, a questão do modelo que a gente já tem discutido durante todo o programa. Citou a questão do América, a questão da torcida, mas que por um outro lado ele tem uma gestão um pouco mais balanceada, é um clube mais organizado, é algo que pesa a favor do investidor. Mas agora eu queria
tocar em um outro assunto, que eu acho que o futebol ele sempre teve um problema da questão da estabilidade política nos clubes, né? A troca de gestão a cada 3 anos, e aí entra um novo presidente, troca tudo. A gente pode lembrar que até mesmo a questão do Ronaldo não foi fácil. Teve, né, decisões judiciais que suspenderam reuniões, brigas entre conselheiros, diversas polêmicas. Então não foi um processo fácil. E isso, acho que isso é até interessante, porque o Ricardo citou no último bloco, que a depender o Cruzeiro, né, sem as execuções, com a questão da SAF, poderia também estar tendo um retorno esportivo, porque eu acho que o principal era esse sufocamento que estavam gerando as dívidas, a impossibilidade de gerar, né, de operação, de funcionar o Cruzeiro. Então eu pergunto para vocês, com a SAF, vocês acreditam que a questão da estabilidade política dos clubes, a gente, não só o Cruzeiro, mas o Vasco, sempre teve problemas gravíssimos políticos, existem até hoje, né? Enfim, vocês acham que essa questão vai ser superada nos clubes? Então, Caio, assim, de novo, aquela história da cautela, né? Porque, assim, do ponto de vista como existe um dono, vamos pegar o exemplo aqui, de novo, do Cruzeiro, pelo fato de que está muito próximo da gente, a gente acompanha também bem de perto. Você tem um dono e tem uma diretoria toda composta, né? Por uma empresa que está ali à frente do negócio, e a tendência é que as pressões, né, elas serão muito menores em cima deles, como era, por exemplo, com um presidente associado, voluntário, porque também era um grande problema, né? Se a gente parar para pensar que o modelo associativo no Brasil, óbvio, isso para defender até por questões de interesse, né, o presidente e as pessoas de diretoria, notadamente, eram pessoas voluntárias, né, que trabalhavam vice-presidente, que davam todo aquele apoio das grandes decisões, eram pessoas que trabalhavam como voluntários. Eles não podiam ter cargos pagos ali. Hoje você tem um dono que vai coordenar toda essa atividade. E por que eu falei que a gente tem que ter cautela? Porque aqui a gente depende muito de resultado. Para tudo, né? O resultado desportivo, ele acaba sendo balizador. Então, se a gente parar para pensar, a gente voltar lá na saída do Fábio, por exemplo, do Cruzeiro, que já era, né, uma decisão tomada pelo grupo do Ronaldo, né? E aí a gente não vai entrar no mérito da decisão, mas a torcida foi para a porta do CT e fez lá. O Botafogo teve um momento que teve 3, 4 derrotas consecutivas, a torcida foi lá pressionar. E aí o treinador foi lá, foram não cenas foi horríveis, lá, né? Invadiram o centro de treinamento, departamento médico. Eu não queria nem falar disso, parecendo aquelas transmissões que não mostram o cara que invade o campo. E isso, né? Deve ser uma questão difícil de explicar para um inglês, né? Justamente. O treinador, na época, ele saiu e falou, olha, eu fiquei realmente assustado. Ele cogitou de ir embora, né? Porque aquilo para ele não fazia muito sentido. E para a gente, se a gente refrescar aí, né, mesmo os grandes clubes, mesmo o Flamengo recentemente, com todos esses títulos, com todo esse poder de competição, ele teve lá protestos também extremamente agressivos, o Corinthians, né, esse ano. Então, o próprio William decidiu voltar para a Inglaterra. O William voltou, o Cássio quase saiu. Então, assim, e é um time que hoje está na final da Copa do Brasil. E infelizmente, ou felizmente, né, esses clubes eles acabam respondendo, isso gera para o torcedor, você vê o caso do Atlético Mineiro, também teve protestos pouco tempo atrás, e aí depois ele responde com vitórias, o torcedor ele acaba abstraindo e dizendo o seguinte, né? Olha, se a gente fizer isso vai dar certo, o time vai voltar a ganhar. Então estou fazendo essa volta toda para dizer que, mesmo com o dono, né, os protestos eles vão acontecer, e aí, só defendendo agora o povo brasileiro, essa é uma característica nossa, mas assim, fora do Brasil também aconteceram muitas coisas. Na Itália, por exemplo, tiveram também muitos protestos contra proprietários de clubes que em determinados momentos tomaram decisões de investir mais num outro negócio e menos naquele clube. Então, essa questão política, por exemplo, que existia, ela atrapalhava demais, porque se tinha 3 anos, normalmente os mandatos, tinha clubes até com 2 anos só de mandato, acaba que aquela diretoria era composta e depois acabava tendo que ser toda trocada, você perdia muito padrão, né? E com a SAF, você tem um dono que vai definir a sua doutrina. Só que a gente vai perceber, principalmente com esse crescimento, que a gente vai ter clubes que vai manter durante muito tempo uma diretoria, que vai manter um determinado padrão, mesmo que os resultados não apareçam, ele vai ser fiel àquela doutrina. No caso só citando o Red Bull, por exemplo,
né, com o Thiago Escuro lá na liderança dele, eles tiveram situações que o treinador seria demitido em qualquer outro clube do Brasil. E eles não demitiram. Por quê? Porque existe ali um padrão uma estabelecido, uma confiança no processo, e sabem que qualquer mudança ali naquele momento atrapalharia ainda mais aquele clube. Então eles conseguiram. Tem uma torcida menor, menos efervescente. Então a gente está aqui vendo Cruzeiro, Vasco e Botafogo que vivem outras situações. Então a gente vai perceber que essa manutenção de uma diretoria, e aí talvez até de comandos técnicos e por aí vai, eles tendem a trazer resultados de longo prazo, e isso ajuda demais, né? Então você tira um pouquinho desse entrave político que sempre existiu, que a gente assistiu nas associações. Agora, só fechando, né, o resultado esportivo ele acaba sendo extremamente impactante para a amizade, a relação cordial da torcida com esses investidores, com esses donos do clube, e a própria resposta da torcida em relação a um conjunto de coisas que são importantes: estádio e sócio-torcedor. Então a gente aqui no Brasil, a gente tem uma gangorra. O time está bem, o sócio-torcedor ele vai lá no alto. O time está mal, o sócio-torcedor vai embaixo, o estádio fica vazio. Isso gera um impacto financeiro para os clubes de maneira gigante, e muitas vezes provoca mudanças. Então, por isso que a gente precisa de um tempo para ir avaliando, né, se isso vai ficar solidificado. Mas, claro, a gente está, de certa maneira, pelo menos se libertando um pouquinho desse processo político que sempre travou muito os clubes de futebol aqui. Agora, doutor, eu vou passar a bola para você, mas eu acho que é importante a gente fazer um complemento, e aí já até a questão que a gente já tocou no assunto, né, que a gestão profissional ela não precisa ser SAF, a modelo associação também pode comprovar isso. E aí dentro disso que ele citou do Red Bull, a gente tem um caso também, por exemplo, recente do Fortaleza, que também manteve a comissão técnica, e é uma associação e é um clube que a gente sabe que está estabilizado politicamente, e tem uma gestão notória ali, liderada pelo nosso amigo Marcelo Paes. Até conversei com ele outro dia, escrevi uma coluna sobre esse assunto. Então, como você vê um pouco essa estabilidade política? Você acha que ela é possível somente com a SAF, ou a associação também pode dar um jeito nisso? O Ricardo, o doutor em gestão aqui é o Ricardo, mas do ponto de vista assim, jurídico, né, essa análise de questões políticas dentro do clube ou dentro da associação é muito importante analisar, porque a estagnação política em função da diretoria, a gente fala de clubes centenários. Então, nós temos aí sócios beneméritos, nós temos sócios iniciais. Então, a gente trabalha com clubes que têm uma história, que têm valores, que têm cultura e que têm um respeito ali pelos mais velhos, né? Uma cultura de hierarquia. Então, você tem dentro de uma gestão, de um modelo associativo... O próprio estatuto, que às vezes é muito arcaico. O estatuto, exatamente. Então, tem estatuto que prevê a nomeação da diretoria completa, diretor de base, diretor... Perfeito. Então, nessa estagnação política, que esse era um modelo que se via difícil de travar batalhas de mudança, porque o novo, ele choca. Essa nova lei, ela trouxe, sim, um choque de gestão, e é nisso que ela vem trazer. Para que, só para você ter uma ideia, Itália, França e Espanha, juntos, eles criaram uma lei obrigando os clubes para que formassem uma liga e que eles deveriam ser modelo clube-empresa. Dentro disso, havia uma preservação de 50% mais um de que o clube e a associação mantivesse o poder decisório de algumas cláusulas. Por isso que o modelo, desde o início a gente vem debatendo, Felipe e Ricardo falando, analise um modelo que melhor se adequa ao seu clube. Por quê? Essas tratativas de cláusulas contratuais para esse novo estatuto que se forma é muito importante para que você tenha segurança jurídica, você tenha uma estabilidade política e você tenha gestão, porque o que trazia até então esses entraves? Aquelas questões políticas internas de gestão, de um modelo engessado, onde não se podia opinar em função
daquela hierarquia ali dentro, num respeito absoluto àquelas nomenclaturas, e que não permitiam nem mesmo trocar um técnico, nem mesmo tirar um jogador em função ali de negociações internas e essas questões políticas internas, elas travam e precisam serem destravadas. Bom, pessoal, se eu pudesse, eu ficava aqui a tarde inteira com vocês. A gente podia até abrir um drink para ir tomando e conversando, mas o tempo é curto e quando o papo é bom, ele passa muito rápido. Então, eu quero agradecer muito a presença, primeiro de você, Renata, agradecer o presente também que me trouxe. Eu tenho certeza que também é só a primeira de muitas participações. Esse programa que veio para poder ajudar, né, a gente a discutir a agenda do futebol, então só tenho que te agradecer. Não somente, tá, porque o pessoal não sabe, mas ela também nos bastidores sempre tem me ajudado, orientado a formatação desse programa. Então, muito obrigado, Renata, por tudo. Caio, é uma honra nossa e dizer para esse público seu que você vai ser um sucesso, seu programa vai ser um sucesso, porque você é uma pessoa empenhada, eu o conheço, assim, tem uma responsabilidade social de levar informação técnica com conhecimento. Agradeço o convite, aí junto com pessoas tão renomadas, né? Ricardo é um doutor na área da gestão, o próprio Felipe Ximenes, um gestor desportivo que não vai se aposentar porque ele tem um know-how enorme e nós precisamos aproveitá-lo sim. E parabéns, muito sucesso é o que eu te desejo e estamos aqui. O assunto do esporte é bacana, vai muito mais além do que sentar no boteco, tomar cerveja e falar de futebol. E olha, é um instrumento também de combate às violências e de inclusão social. Então é muito importante esse programa. Que bom fazer parte. Eu é que agradeço a honra do convite. E uma das razões para esse programa também é levar uma mensagem de conscientização, uma mensagem mais leve, de capacitação também para o telespectador. Eu acredito muito que a imprensa como um todo ela tem uma capacidade de moldar ou influenciar positivamente o comportamento do torcedor. Então, o que a gente puder estar contribuindo nesse meio também vai ser muito importante. Ricardo, meu amigo, a gente também já se conhece de longa data, trocamos várias figurinhas. Você também foi uma pessoa que me apoiou muito na construção desse projeto, fizemos reuniões, apresentei previamente, foi um grande parceiro. Muito obrigado por estar aqui nessa primeira gravação e também já está, olha, vocês me desculpem, mas vocês, sempre que for convite vai ser uma intimação, porque é muito bom ter a presença de vocês aqui. Muito obrigado, mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço, Caio, me sinto privilegiado aí de poder participar do primeiro programa, espero que volte outras vezes aqui. Doutora Renata, prazer poder dividir a bancada aqui, a fala com você e com o Felipe, que também já conheço há bastante tempo. Eu acho que essas questões da educação, eu sou um educador nato, né? Então como professor também, e hoje com essa atuação também dentro da própria questão do futebol. O futebol, o esporte de maneira geral é um processo educacional, ele tem que ser. E lembrando aqui, a doutora Renata falou sobre a camisa do Cruzeiro, né, que usou a camisa rosa, o Atlético também vai usar a camisa rosa em jogos, e fizeram um lançamento, depois de muito tempo que a gente não vê Atlético e Cruzeiro juntos em alguma coisa, fizeram o lançamento dessa camisa em conjunto. Isso também deveria ser recebido, deve ser recebido por todos como uma mensagem de paz, de conciliação, de entendimento que as diferenças entre as partes de interesses, de ideais, eles devem ser respeitados. Eu acho que o seu programa tem tudo para trazer cada vez mais essa mensagem, essa conscientização, e estamos sempre à disposição de vocês. Sempre que precisar é só chamar e estamos juntos aí. Muito obrigado, meus amigos. É isso, é só o começo. Você que quer sugerir algum tema, sugerir algum convidado, pode entrar lá no meu Instagram, Caio Caldeira, mandar um direct, vou estar respondendo na medida do possível. Vamos juntos construir um futebol melhor, construir uma comunicação melhor para o futebol, e é o nosso lema. Muito obrigado, até a próxima e vamos lá, transformar o futebol pela educação e transformar a educação pelo futebol.